Oi, todo mundo! Se você não me conhece, é um prazer te conhecer. Meu nome é Mariana Santarém e eu queria te dar boas-vindas ao meu time Vixen de unicórnios. Por aqui no meu canal nós falamos de moda, beleza, miscelânea e às vezes de assuntos sérios, mas sempre tentando levar um pouquinho de magia, glitter e otimismo pra sua vida. Principalmente porque quando nós falamos de coisas sobre a vida real, nós queremos principalmente encarar elas com seriedade, maturidade, mas a gente não quer colocar a cabeça pra baixo e desistir. E eu acredito de verdade que a minha missão aqui no YouTube é levar um pouquinho de magia e um abraço a você. Então eu quero te dar um abraço de boas-vindas nesse momento. Oi, sinta-se bem-vindo, sinta-se abraçado e sinta-se principalmente amado e acreditado, porque eu acredito em você. Oi. Se você já é um velho conhecido por aqui, aqui está o seu abraço muito apertado de bem-vindo de novo. No episódio de hoje do Guia de Raposas pra Vida, nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante pra mim e é alguma coisa que está frequentemente e pra sempre ligada na minha vida, que é a saúde mental. Quando nós pensamos nisso, nós pensamos que várias coisas interferem na nossa saúde mental e emocional na vida, mas vamos focar principalmente na mental e psíquica hoje. Vários problemas interferem no nosso dia a dia. São pequenos estresses, são algumas coisas rotineiras e algumas delas vêm e vão. É o pequeno problema no emprego, é o estresse com a família, o estresse com o namorado. E algumas coisas vêm, vão e elas nos afligem. No entanto, algumas pessoas, e esse número frequentemente se torna maior nas pesquisas, elas se afligem de uma maneira intensa e as pequenas coisas se tornam maiores em proporção, ou mesmo quando não existem nenhum desses pequenos gatilhos, elas não conseguem estar bem. Por quê? Por que que algumas pessoas não conseguem estar bem, ou mesmo em situações que está tudo tranquilo, dentro delas tem um terremoto? Porque mesmo em uma situação, num ambiente controlado, existe constantemente uma maré? Por que que sempre tem uma onda? Por que sempre está constantemente um soco? Nunca tá uma brisa, sempre tem um vendaval, uma tormenta. Eu sei que durante a minha vida inteira eu tive um vendaval de vem e vai. Existem centenas de razões pela qual isso pode estar acontecendo e em primeira mão eu só posso falar sobre o que eu tenho experiência. E o que eu tenho experiência eu já falei metade pra vocês. Se você me acompanha há tempo, eu já postei sobre batalhas contra a depressão, mas depressão é apenas metade da minha moeda. Depressão, felizmente, é alguma coisa que acho que na última década, principalmente nos últimos 5 anos, nós temos falando mais sobre depressão e ansiedade, que são duas condições que afligem uma grande parte das pessoas. No entanto, eu não sofro apenas de depressão, eu sou diagnosticada como uma pessoa bipolar, o que quer dizer que eu tenho depressão, mas eu também sofro de episódios de mania. Mania é uma euforia muito grande, mas não é apenas a euforia. Quer dizer uma grande dose de energia sem controle nenhum. É uma corrente de pensamentos gigantesca, eles não param, é uma produção sem controle nenhum. Ela vem e vai, pode ser muito positiva por um lado, não precisar dormir, é limpar tudo, é fazer compras sem parar, é você achar que você não tem limites, é você achar que você pode fazer qualquer coisa e você é capaz de tudo. E ao mesmo tempo, daí depois da mania, quando a depressão chega, você não é capaz de nada. Você é incapaz, inválido e você não é merecedor. Então, eu tinha os dois polos e eu tenho experiências, então, em dois polos completamente opostos da natureza humana, no que diz respeito a emoções. Isso não quer dizer que eu tenho dupla personalidade,
Quer dizer que eu sofri das duas mais extremas emoções humanas. Dupla personalidade é uma condição completamente diferente da bipolaridade. Eu sempre fui a Mariana, eu sempre tive apenas a personalidade da Mariana, que variava grandemente dependendo do que eu estava sentindo. E eu fui diagnosticada há 3 anos atrás. Eu estou em tratamento há 3 anos. Eu tomo medicação todos os dias. Eu já passei por 5 médicos psiquiatras. Eu recebi diagnóstico de depressão errado durante 2 anos antes de ser diagnosticada corretamente. E se você é diagnosticado incorretamente com depressão e você sofre de bipolaridade, o remédio da depressão piora muito os sintomas de mania e ele sozinho piora muito a depressão bipolar, o que quer dizer que eu fui parar no hospital, eu quase fui internada numa clínica com depressão. Eu cheguei a me machucar, não com a intenção de cometer suicídio, porque eu não cheguei a cometer nenhuma tentativa de suicídio, mas eu cheguei a ter muitos pensamentos suicidas. A minha fé espiritual crê que se eu me suicidasse seria muito pior pra mim no plano espiritual, porque o suicídio pra mim é a única morte que realmente piora, porque não é uma morte natural, não é a morte planejada pela grande força que nos colocou neste plano, e por isso a minha passagem seria muito mais difícil. Não que ela não seja perdoada, não é esse o ponto, mas não iria melhorar a minha condição, eu iria sofrer mais, a minha alma sofreria mais. Então eu quis cometer suicídio, mas eu nunca tentei de fato, mas eu me machuquei muito. Eu fazia cortes no meu braço e nas minhas pernas, porque eu não me achava merecedora de amor, eu não me achava merecedora de viver, eu não achava que... E eu sentia tanta dor que eu queria sentir uma dor física, eu sentia tanta dor emocional e espiritual que eu queria sentir uma dor física, porque a dor física me aliviava da dor emocional. Eu chegava a me bater em mim mesma, e eu chegava a me cortar frequentemente, eu chegava a me cortar aqui, muito. Eu cheguei a tatuar a palavra esperança em élfico aqui, porque quando eu olhava pra ela, era um lembrete pra não me cortar aqui. Mas daí eu comecei a cortar as pernas. Graças a Deus eu não faço isso mais desde o meu diagnóstico. Do começo do meu tratamento melhorou muito. Mas durante 2 anos, durante o tempo basicamente, eu comecei a me cortar muito cedo. Quando eu tinha 10 anos, mas se tornou muito mais frequente depois que eu fui diagnosticada errada com depressão e comecei a tomar os medicamentos errados para minha condição. Piorou muito a condição de depressão, e não apenas o medicamento, mas eu estava num relacionamento abusivo e tóxico com uma mulher e estava muito complicado. E isso me colocou muito no fundo do poço. Eu também tinha muitas amizades tóxicas naquela época. E a minha saúde mental foi deteriorando cada vez mais. E quando eu estava bem, a bipolaridade estava no nível mais alto que já esteve na minha vida. E o diagnóstico para mim foi uma salvação muito grande, porque eu fiz sentido para mim mesma mais do que nunca, porque nas minhas épocas de depressão, eu me sentia um monstro, eu colocava essa façade. Quando eu estava numa época no meio, que eram muito raras, eu não conseguia entender nem a parte da depressão e nem a parte da mania, porque na parte da mania
eu falava como eu consigo ser tão inteligente e tão produtiva. Quando eu tava na depressão, era como eu consigo ser um monstro, como eu consigo ser tão triste e como eu consigo ser tão fria às vezes. Porque eu não conseguia entender como eu conseguia ser tão fria e tão emotiva. Quando eu tava muito mal, eu conseguia ser fria. Quando eu tava tão bem, eu conseguia ser tão emotiva. E quando eu recebi o diagnóstico, eu fiz sentido pra mim quando eu era criança. Todas as minhas ações quando eu era criança, quando eu era adolescente, tudo fez sentido pra mim. Eu recebi o diagnóstico no final do ano de 2014 ou 2013. E eu sei que receber um diagnóstico que você tem uma doença mental, e no caso de bipolaridade, eu nasci bipolar, não existe nenhuma cura para bipolaridade. Bipolaridade é uma doença que não existem muitos estudos sobre bipolaridade. Os remédios para bipolaridade, praticamente você tem duas categorias, que são os antipsicóticos e os anticonvulsionantes e lítio. Eu estou no meu segundo medicamento para bipolaridade. Eu tomei um durante muito tempo, ele parou de surtir efeito, e agora eu estou em outro. Mas não tem cura bipolaridade. E eu entendo que receber um diagnóstico de uma doença que vai viver com você para sempre e que você vai ter que tomar medicamentos e que mudou a minha vida e que interferiu a minha vida inteira, que quase me fez ser internada, que quase me fez me matar, que me fez me machucar, que interferiu nos meus relacionamentos, nas minhas amizades, que me interferiu na minha autoestima, que interferiu na minha saúde física, emocional, no meu desenvolvimento. Eu entendo que é muito difícil. Eu entendo 100%, 100, 200 mil %. Mas receber um diagnóstico foi a melhor coisa que me aconteceu. Se existe qualquer chance de você ter uma doença mental, vá atrás de receber um diagnóstico. Se você não tem dinheiro para ter um convênio médico com um psiquiatra, entre pelo SUS. Procure, porque existem opções de grupos pelo SUS. Ok? Existe. Eu sei porque eu já fui pelo SUS também. Aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas, é muito bom. Vá pelo SUS. O diagnóstico muda a vida e salva as vidas. Eu sei porque no meu grupo, por exemplo, da bipolaridade, a nossa chance de suicídio é muito alta, a nossa chance de sermos viciados em drogas e de termos vícios é muito alta. Eu já fui viciada em compras, eu entrei em dívidas com o cartão de crédito, sinceramente, eu fico muito grata que eu nunca bebi e que eu nunca usei drogas, porque eu tenho bastante certeza de que a chance de eu ser viciada nelas iria ser muito grande. E eu fico muito grata pelo meu diagnóstico. E eu sei que ser diagnosticada é muito difícil. Eu tenho muito medo de ficar sem medicamentos, porque eu já fiquei um tempo sem medicamentos e eu tenho muito medo de ficar sem. Eu sonho em ser mãe e eu sei que quando eu quiser engravidar, eu vou precisar ficar sem esses comprimidos. E existem opções como a acupuntura. Eu tento, por exemplo, eu não gosto muito de tomar medicamento sem necessidade. Mas eu preciso disso. E eu vou fazer acupuntura e homeopatia e tudo que for necessário, porque eu quero ser uma boa mãe e eu não vou colocar a minha criança em nenhum risco. E quando eu estiver grávida, eu não vou tomar medicamentos. E quando eu amamentar, eu vou ver se eu consigo ficar sem. E eu vou ver o que acontece, mas eu vou principalmente ser uma mãe estável para cuidar do meu bebê. Isso vai ser uma outra história. Mas eu escolho ser medicada e eu escolho fazer o meu tratamento porque eu sei como eu sou sem tratamento e eu sei que eu não sou o melhor que eu posso ser. Qualquer que seja a sua escolha, psicoterapia e receber um diagnóstico é a melhor escolha, porque não saber
nunca é o correto. Não saber, não apenas sobre bipolaridade, mas sobre depressão, ansiedade, esquizofrenia, qualquer coisa, não saber é muito ruim. Não saber é um desfavor que você faz a você mesmo. E saber foi a melhor coisa pra mim. Ter a chance de cuidar de mim mesma, ter a chance de cuidar da minha família e daqueles ao meu redor, foi a melhor coisa que eu fiz pra mim mesma. Nesses quase 3 anos de tratamento, eu descobri que eu sou uma pessoa realmente emotiva, mas que eu sou estável, que eu sou alegre, que eu sou agitada, mas que o meu agito é normal, que tudo que eu sou de excêntrica é normal. É normal porque eu sei que eu tenho saúde mental agora. Eu tenho uma doença, mas essa doença não me define mais. E durante anos ela me definiu. Em muitos aspectos. Porque eu não tinha um diagnóstico. E não ter um diagnóstico foi muito difícil. Porque eu passei por terapeutas e eu era indomável, inclusive pra mim mesma. Porque não importava o quanto eu refletisse, não importava o quanto eu me conhecesse, eu nunca conseguia parar a maré, a ventania e a tormenta. E por mais que ainda existam dias ruins, por mais que ainda existam ondas muito difíceis, por mais que ainda existam obstáculos, eu sei que eu vou conseguir superá-los porque eu finalmente conheço o problema. Ser diagnosticada e estar tomando medicamentos não cancela o problema. Não cancela. Eu continuo sendo bipolar. Eu continuo tendo problemas. Eu continuo enfrentando um clique. Ainda tem um relógio fazendo tic-tac dentro de mim. No entanto, eu conheço o relógio. Eu dei nome para o meu monstro. Eu consigo encará-lo. Não é mais uma sombra. Eu vejo. Não existe nada pior do que não saber o que tem ali. Eu conheço o meu monstro, eu sei, eu conheço todos os pontos dele, o que acontece antes do diagnóstico. E é por isso que eu digo, independente de você decidir tomar medicamentos ou não, e não existe vergonha em tomar medicamentos, independente da sua escolha, você fazendo terapia é muito bom, mas você sabendo o que você tem, e você medicar-se com a terapia e com alternativas ou farmacologicamente, você tem que saber com que você está lidando. Isso é o mais importante. É o mais importante, porque eu ainda tenho problemas, eu ainda tenho dias difíceis, eu não estou dopada. Eu quero deixar isso muito claro para todos vocês. Os meus medicamentos não me deixam dopada, eu estou plenamente consciente, eu não estou com uma venda, os meus olhos não estão nublados, eu não estou grogue, eu não passei esses 3 anos molenga, eu não passei esses anos me sentindo confusa, nem nada assim. Eu acredito que farmacologicamente ou com métodos alternativos, o mais importante e a mensagem principal desse vídeo é: você tem que receber um diagnóstico. Sua saúde mental precisa de um diagnóstico e precisa do diagnóstico correto, porque o tratamento errado pode ser fatal. E eu conheço isso, porque ele quase me matou. Então, é muito importante que você se trate e que você conheça o seu monstro
pra encará-lo, porque você ainda vai ter problemas, ainda vai ter dias difíceis e ainda vai ser complicado. No entanto, vai ser muito mais fácil a partir do momento que você conhece com o que você tá lidando. Eu juro e eu prometo. Agora vamos sacudir um pouco, porque eu sei que esse vídeo foi intenso pra mim. E eu sei que pra muitos de vocês que se sentem reconhecidos no espectro de todas as pessoas que sofrem com a ideia da saúde mental não estar no espectro da normalidade, eu sei que foi intenso, mas por favor procurem ajuda, procurem um psiquiatra, não tenham medo do diagnóstico, ele vai salvar a vida de vocês e melhorar muito. Eu amo vocês. Por favor, se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de ativar as notificações para saberem quando novos vídeos irão ao ar. Nós continuamos falando de moda, beleza, miscelânea e unicórnios, e eu espero que vocês tenham um dia mágico e saibam que eu sempre estarei aqui para vocês. Muito obrigada por tudo e tchau!